Olá, eu me chamo Marcelo Ganzella, eu sou professor de língua portuguesa da educação básica desde 2002. Também atuo com formação de professores, coordeno o curso de letras do Instituto Singularidades, em São Paulo, e realizo pesquisas com formação do leitor literário e com ensino de literatura. Mas eu estou aqui hoje na Melhoramentos para falar com você sobre o livro Vó, para de fotografar, escrito por Ilan Brenneman e ilustrado por Guilherme Karsten. O autor, Ilan Brenneman, ele é psicólogo, mestre e doutor em educação, tem cerca de 70 livros publicados, que já foram traduzidos, e recebeu prêmios até no exterior. Ele já foi homenageado em feiras e eventos e festas literárias voltadas para o público infantil. Já deu nome até para uma biblioteca escolar. E ele diz que ele se inspirou em sua mãe para escrever esse livro. Inclusive isso aparece na dedicatória. Na dedicatória ele diz: para a avó Diana e suas netas, Thaís, Liz, Iris e Tarsila. Já o ilustrador, o Guilherme Karsten, que realmente traz muito da graça e da estética do livro todo, ele vai dedicar o trabalho dele para a avó Maria, que não entende quase nada de máquina fotográfica, mas tem um coração repleto de memórias com seus netos e bisnetos. O afeto e a memória são palavras importantíssimas para a temática desse livro. Com a popularização dos aparelhos celulares, o advento das redes sociais, tirar foto de todos os momentos passou a ser uma rotina mais do que comum na vida das pessoas. De certa maneira, é o que acontece com esse livro, mais ou menos. Nós temos a protagonista, a menina, e a avó. Nós temos a avó dela. E essa avó, a todo momento, está tirando fotos da menina, da protagonista, perseguindo a sua neta e fotografando em praticamente todos os momentos. Nós temos a avó tirando foto na festa fantasia, na praia, no parque, no zoológico, até no banho de espuma. A menina chega a ficar bastante irritada e a todo momento ela repete, em cada passagem: vó, para de fotografar. Ao final, neta e leitor se surpreendem com o resultado. A avó tinha tirado todas essas fotos para presentear a neta com um belo álbum com todas as memórias e registros da vida da neta. Grata e surpresa, agora a neta muda a sua fala: vó, não para nunca de fotografar. Leitor e neta chegam ao final emocionados com todo o carinho que a avó tinha para com sua neta. O livro apresenta diversos elementos que cativam esse jovem leitor, esse público mais jovem, essas crianças. Por exemplo, histórias com vó e vô sempre agradam bastante essas crianças. Afinal de contas, é muito comum as crianças terem uma relação muito afetiva e muito afetuosa com a sua avó, com seu avô, ou mesmo com outros adultos que acabam exercendo esse papel de alguém que transborda carinho, transborda amor, transborda cuidado com eles. Então esse é um primeiro elemento já que cria um vínculo muito grande com o jovem leitor e esse livro. Além disso, as ações que são descritas no livro, os momentos em que a avó tira foto da sua neta, são elementos e são fatos que são muito comuns na vida das crianças, especialmente das crianças mais jovens. Não tem como a criança não se identificar com essa protagonista e com essa avó que está a todo momento fazendo esses registros dela. As ilustrações são leves, coloridas e divertidas, e junto com um texto simples, ágil e afetuoso, convidam o jovem leitor a acompanhar a aventura dessa neta e de sua avó. São dois elementos muito importantes e que realmente facilitam bastante o processo de leitura desse livro. Descobrir-se pelo olhar do outro é extremamente importante no desenvolvimento humano. Em Vó, para de fotografar, a descoberta de si é uma temática forte, assim como os vínculos afetivos, sociais e familiares. A narrativa descritiva se assemelha aos textos de diários e memórias, e junto com uma estrutura que explora a repetição e o lúdico, acabam aproximando o texto desse público leitor infantil.
Além dessas características do texto, nós temos as ilustrações divertidas e coloridas. Tudo isso, as ilustrações e os textos, facilitam o trabalho de algumas habilidades mencionadas na BNCC. São elas: demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e outros textos, diferenciando escrita de ilustrações e acompanhando, com orientação do adulto leitor, a direção da leitura, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Outra habilidade é a de manipular textos e participar de situações de escuta para ampliar seu contato com diferentes gêneros textuais, parlendas, histórias de aventura, tirinhas, cartazes de sala, cardápios, notícias, etc. As situações vividas pela protagonista e sua avó acabam gerando uma grande empatia, uma aproximação com o próprio leitor, visto que são situações muito comuns para o público infantil. Além do que, esses leitores também podem identificar nessa avó muitos outros adultos com os quais eles têm uma relação afetiva bastante carinhosa. Podemos pensar em diversas maneiras de apresentar esse livro para as crianças. A leitura em voz alta, acompanhando a leitura de imagens, é uma estratégia. Podemos convidar as crianças para tentar encontrar a avó em cada passagem do livro. Onde será que a avó está escondida tirando foto da sua neta? Também podemos convidar as crianças a repetir a fala da neta, a fala que dá título ao livro. Vó, para de fotografar. Olha que bacana, a cada momento que a gente entra numa nova cena, as crianças podem ir antecipando e também já dizendo a fala para a avó. Podemos também, ao final da leitura, explorar algumas imagens do livro, voltar para as ilustrações e pedir para que as crianças digam o que elas acham que a personagem está fazendo, a protagonista, onde está a avó, o recontar a história a partir da leitura das imagens. Esses exercícios de repetição, eles são muito agradáveis para as crianças nessa faixa etária. Após realizarmos todo esse trabalho, imagina que bacana se as crianças elas voltam para suas próprias famílias e são instigadas a compartilharem a história que elas leram, a história que elas conheceram nesse livro. Depois de compartilhar essas histórias, seus familiares podem ajudá-la a montar o seu próprio álbum de fotos, construir o seu álbum de memórias, construir também a sua narrativa de memórias. Enfim, essas são algumas sugestões que nós temos para que você possa trabalhar com esse livro com as crianças mais pequenas. Espero que essas sugestões lhe tenham sido úteis. Um ótimo trabalho!